Cheguei pra gente falar hoje de pós, bronzers e contornos, blushes e iluminadores, tanto na forma cremosa quanto na forma em pó. Eu vou falar de maquiagens importadas que vendem aqui no Brasil para que vocês possam aproveitar a Black Friday. Eu vou falar dos meus favoritos, tá, gente? Vamos começar por pó e eu já começo sem enrolação dizendo que esse é o meu melhor pó. Esse produto é um hino, gente. Esse aqui é o Givenchy Prisme Libre. Quem conhece sabe do que eu tô falando, tem uma legião de por culpa da luz desse produto. É um pó que ele dá um blur maravilhoso nos poros dilatados, ele ajuda a controlar a oleosidade e ele tem essas cores, né, que ajudam a neutralizar questões do seu rosto. Tem várias tonalidades, tem que dar uma pesquisada. Tem um vídeo aqui de resenhão de Givenchy que eu falo um pouco mais sobre essa questão de cores. Lá no Instagram também tem um post no feed que eu dou dicas de como vocês encontrarem a sua cor própria. E aí, por exemplo, essa aqui é a número 3, né? A número 3, ela é um tom mais rosado, ela é um tom que ilumina mais, que deixa o meu rosto um pouco mais corado. Mas tem o tom número 1, que já ajuda a disfarçar quem tem manchas de sol, manchinhas de olheira, né? Quem tem rosácea também, porque a número 1 é para peles assim bem claras. Então você tem que ir pesquisando, né? Para os tons mais médios tem tons com bastante laranja, né? Que ajuda na questão da mancha, né? Mas não é que vai ficar alaranjado ou vai ficar uma cor muito forte, né? É apenas ajuda a neutralizar. É o produto mais famoso da Givenchy, é o pó mais vendido da Ásia. Eu acho o acabamento dele realmente um pêssego na pele. E eu acho que ele funciona bem tanto para peles oleosas quanto para peles secas. A única questão dele é que ele, assim, é para você aplicar com a esponjinha, tá? Ele faz um Gzinho aqui na hora que você aplica. Eu acho fofo, tá? Mas é um pó que você não consegue enfiar o pincel. Quem gosta de aplicar com o pincel não vai conseguir enfiar o pincel aqui dentro. Não é a proposta dele, mas mesmo aplicando com a esponja, fica uma aplicação assim sensacional. Dá pra você forçar a barra aplicando com o pincel, você fazendo isso aqui, ó, polvilhando, né? E aí vai sair um pouco de pó aqui, você raspa com o pincel e aplica. E na versão compacta, né, o meu pó favorito para selar o rosto é esse aqui de NARS, o Translucent Crystal. Ele é esse pó branquinho, tá vendo? E ele tem um sheen, assim, muito leve, não dá pra ver, assim, o meu tá já quase com um buraco aqui. Ele tem um leve acetinado, assim, mas é muito leve. Ele também faz um blur muito bom, é um pó muito fininho. Por ele ser na forma compacta, ele é um pó mais leve, né? E eu gosto dele porque ele não apaga totalmente a luminosidade dos produtos que a gente usa por baixo. Às vezes a gente usa uma base mais luminosa, né? Às vezes a gente não quer apagar, né, todo a radiância, né? E aí esse pó, eu acho que ele é sensacional para isso. Existe a versão desse pó solto também. Essa versão do pó solto, eu acho que ela é um pouco mais matificante, né? É um pouco mais matificante até que o da Givenchy, né? Então eu acho que peles oleosas, verão, pode gostar muito. Eu vou dar uma outra dica para peles assim muito oleosas, que é esse pozinho da Fenty Beauty. É um pó que ele é bem matificante, viu, gente? Ele é muito fininho, mas bem matificante. Então quem curte aí essa pegada, né, eu acho ele excelente. Esse da Givenchy é o meu número 1, porque eu acho ele muito democrático. Eu vejo peles mais secas gostarem dele, peles mais maduras, peles oleosas também curtem. A minha é muito oleosa e ele segura muito bem a maquiagem, mas sem ressecar. Eu tenho algumas amigas que têm pele seca e elas gostam muito também do pó da Shiseido, o solto, assim. Então eu passo essa referência aqui pra vocês, né? Mas, gente, o da Givenchy é um fenômeno, um fenômeno. E falando de base em pó, a minha favorita, assim, a que eu acho mais facinha, a que eu pego e passo no rosto rapidinho pra ir ali nas lojas americanas, no shopping, é essa base aqui da Too Faced, a Born This Way. Gente, ela tem uma cobertura sensacional, ela fica um veludinho assim na pele e dura muito. É um dos meus produtos favoritos também no verão, quando, sabe, tá muito calor, a gente não consegue passar nada líquido na face. A minha, né, já tá claramente, assim, bem amada. Muito se fala também da base da Shiseido, né? Só que eu não considero ela uma base em pó, porque a melhor forma, que é a forma
entre aspas, correta de aplicar ela é com uma esponja úmida, viu, gente? Pouca gente sabe disso, mas o acabamento dela com a esponja umedecida fica maravilhoso, tá? Então vou deixar essa dica aqui pra vocês que muita gente não sabe. Eu descobri também recentemente e venho nessa tentativa de repassar essa dica porque dura bastante, fica bem legal. Lembrando que no outro vídeo eu já falei sobre primers, sobre bases e sobre corretivos, né? E aí eu tô separando, assim, tô selecionando. No próximo vídeo vamos falar sobre produtinhos de olhos. E agora vamos falar de bronzer, gente, porque depois que eu passo o pó, eu gosto de dar uma aquecida assim no rosto. E eu acho esse produto lindíssimo, esse bronzer em pó da Estée Lauder. O meu é na cor medium, é um tom que ele puxa levemente pro avermelhado, né, esse tom em específico. E aí eu gosto de trazer ele inclusive aqui um pouco, ó, para as maçãs do rosto. Eu acho que fica tão bonito. É um pó que ele esfuma com uma facilidade incrível, ele é uma nuvem, tá? A fórmula dele é muito boa. Eu acho a embalagem dele chiquérrima, vem produto pra caramba. É um ótimo, um excelente custo-benefício. E de contorno propriamente dito, aquele que eu aplico aqui, eu dou uma afinada no nariz. Eu gosto muito dessa cor em específico, desse bronzer da Dior, né, que é dessa linha Natural Nude, que a embalagem é assim, preciosíssima. Esse tom aqui é o número 4, tá vendo? Ele é um tom mais frio, mais acinzentado, eu acho que fica muito bonito, fica muito chique. É um outro produto que tem uma fórmula, assim, muito diferenciada, sabe? É uma fórmula que também esfuma como uma nuvem, tá? Vale muito a pena esse produtinho, todo mundo que eu conheço também curte muito, mas eu acho que é o número 4, é o limite meio que da minha cor, sabe? Eu acho que pessoas que têm a pele mais escura já tem que partir para outras cores, tá? E agora vamos falar de produto cremoso, né? Eu não tenho, pra ser muito sincera, nenhum contorno cremoso favorito aqui de maquiagem importada. Muito se fala do bronzer de Hair Beauty, mas o bronzer de Hair Beauty, eu acho ele muito quente. Eu acho ele realmente um bronzer, né? A gente não pode confundir meio que as funções. O bronzer, né, a gente aplica, né, ele mais difuso aqui pelo rosto. O contorno a gente faz, né, aquela coisa mais do afinar. Obviamente que tem dia que eu tenho preguiça, eu só uso bronzer e tá ótimo, sabe? Eu gosto muito desse da Hair Beauty. Eu acho o acabamento dele maravilhoso. Ele é super pigmentado, a textura esfuma muito bem, mas é um tom mais quente. Então, quem tem a pele que pede um contorno mais frio, realmente tem que ir pro contorno da Fenty, tá? A Fenty tem um tom desse aqui em bastão mesmo, um Amber. Eu acho que esse Amber do contorno em bastão, ele não é tão frio quanto o creme dela em compacto. O creme dela em compacto eu acho cinza asfaltíssimo, sabe? Mas o contorno dela em stick tem umas tonalidades mais pro contorno mesmo. Só que vive esgotado, gente. Eu não sei como é que tá essa questão do restoque desses contornos. O meu favorito, na realidade, ele não vende aqui, que é um contorno também em bastãozinho do Makeup by Mario. Eu gosto muito do da NARS. Só que o da NARS, gente, tá tão esgotado. Como os vídeos aqui do YouTube, eles ficam muito para posteridade, eu vou mostrar, porque eu sei que esse produto, ele vai chegar ao Brasil agora no final do ano, que é esse produto aqui, é o NARS Laguna Sun-Kissed, né, cremoso, né, vai ter o restock dessa cor, que é a número 2, que é o tom original, né, e foi lançado recentemente lá fora mais outros tons, então serão 5 tonalidades, entre claro e escuro. Essa cor número 2, eu acho assim um cristal, esfuma maravilhosamente bem, dura na pele, e é uma cor que eu acho sensacional para o contorno realmente, porque é uma cor um pouco mais fria. Então eu gosto muito desse produto. Assim que ele voltar em estoque, eu vou avisar lá no meu Instagram, no Por Culpa da Lud. Eu sempre fico sabendo um pouquinho antes, né? Então eu posso contar para vocês, tá bom? E aí, gente, sobre blushes, né, gente? Eu sou a louca do blush. Eu amo esse produto de maquiagem. E eu tenho algumas diquinhas pra vocês. O meu blush favoritíssimo do momento é esse blush aqui da Anastasia, que é esse blush em stick também, em bastãozinho. O meu é na cor Leite,
que é esse tom de nude, assim, super ultra chique, né? São blushes que são facílimos de aplicar, tem várias outras cores lindas. Eles esfumam muito bem, tanto por cima de pó, né, quando você já assenta a pele, quanto por cima do creme ali, da sua base líquida, do seu produto líquido, né? Dura bem, não realça os poros. Gente, é maravilhoso e muito prático, né? Do outro lado tem um pincelzinho também. As cores são lindas, eu amo esse produto. E aí, um outro produto que eu acho que vocês têm que também conhecer, assim, quem tá curtindo essa vibe do produto cremoso, são os blushes da Rose Inc. Gente, esses blushes são magníficos, é uma textura completamente diferenciada, sabe? Esse aqui é na cor Anemone, que é um tom de coral, tem vários, é um vício. Esse aqui é na cor Dália, tá vendo? Ele tem uma textura que é muito diferente, ele é um pouco aerado, né? Ele é tipo uma textura mousse, mais firme, assim, mas fica com um acabamento lindíssimo. Eu tenho essa cor aqui, que é a maior xodó de todas, que é Heliotrope, que também é um nude. Eu amo um blush nude, porque blush nude combina com todas as nossas sombras. E é um tipo de produto que vale a pena conhecer, porque não tem nada parecido por aqui, sabe? Tem um vídeo específico de Rose Inc aqui no canal, que eu falo mais sobre esses blushes e sobre as maquiagens da marca. E também tem conteúdo lá no meu Instagram sobre eles, né? O próximo blush, eu acho que é natural essa indicação, porque é um sucesso absoluto, gente. Que são os blushes da Hair Beauty, Seleninha Gomes, a marca dela, né? Os blushes dela, assim, eles são virais, né? Mas são blushes que vocês têm que ter um cuidado, gente, porque eles são muito pigmentados. Uma microgota já rende, assim, o rosto inteiro, praticamente. É um produto que vai durar pra sempre. Eu, particularmente, gosto dos blushes que eles têm um acabamento dewy, né? Porque tem os mates, que são mais sequinhos, né? Esse aqui, por exemplo, o meu é mate, é na cor Love. E eu tenho esses dois aqui na cor Dewy, que é um acabamento um pouco mais molhadinho, sabe? Ele tem um glow, sabe? Muito leve, mas ele tem uma emoliência a mais na hora da gente aplicar. Esses mates, eu acho que eles secam muito rápido. Você tem que, assim, passou na mesma hora, você não pode piscar, porque senão seca e eu já acho dificinho de esfumar. Mas esses aqui são ótimos, tá? Tem que aprender um pouco a dosar, porque no início a gente fica palhaço direto, tá? É, assim, um blush bem chineladinho, então eu gosto de aplicar ele no dorso da mão pra depois aplicar. Foi um produto, assim, que de primeira vista eu não me apaixonei justamente por isso, que eu achei ele meio difícil. Eu demorei pra aprender a dosar ele, mas depois que eu dosei, especialmente esses Dewy, eu gosto bastante. E também de blush líquido tem o da NARS. Esses blushes líquidos da NARS, eu acho que vocês vão ter uma dificuldadezinha de encontrar, porque eles estão sendo descontinuados. Eu não sei se a NARS vai lançar, de repente, outras cores, outra fórmula, né? Mas essa fórmula é sensacional, eu gosto muito. E aí a gente parte para blush em pó. E um blush que eu gostei muito foi esse aqui, da linha Rose Glow de Laura Mercier, o All That Sparkles. Eu achei uma gracinha, uma cor bem clarinha, mas a Laura Mercier tem outras cores, tem um tom mais apessegado, tem um tom que vai chegar, que é o Berry, né, que ele é mais escurinho, né, e os blushes da Laura Mercier, eles são bem famosos pela duração na pele, que ele dura muito, e pelo aspecto, assim, bem airbrush, de não marcar poros, de serem fáceis de esfumar, né? Talvez não tão, assim, ultra pigmentados de cara, né? Mas são blushes que são muito elogiados nesse sentido. Eu tô numa fase, assim, que eu não tô muito de blush em pó, sabe? Eu tô muito mais na fase do cremoso. Praticamente todos os dias eu uso blushes cremosos, né? Mas eu gosto muito desse aqui também, questão de duração, que é o Givenchy Prism Blush, né? Ele, gente, efeito airbrush total. Ele disfarça os poros, tá? Mas ele tem essa questão de só conseguir aplicar com a esponja ou polvilhando
um pouquinho dele, ai meu Deus, já chinelei, né? Polvilhando um pouquinho dele na tampa e vindo com o pincel, porque é a mesma questão. E eu acho que em pó, eu já sou acostumada a aplicar com esponja, gente. Aplicar pó com esponja é tudo. Tem aquele Velour Puff da Laura Mercier, que depois que eu adquiri aquilo, olha, eu achei maravilhoso. Mas o blush em si, eu prefiro aplicar com o pincel, sabe? E aí eu já não sei o quão prático seria, né, pra quem tá acostumado a aplicar blush com pincel, esse produto aqui. Mas de pó, eu acho que esses são meus favoritos. Eu gosto da Dior também, aquele Rose Glow, que é super famoso. Mas, gente, é uma fórmula que não tem nada demais, sabe? A cor é muito bonita, realmente, é um tom rosinha frio, muito realmente difícil de você encontrar, mas a fórmula não tem nada demais. É porque o blush em pó, geralmente as fórmulas não tem, assim, né? Mais nada de muito diferente que a gente já não tenha visto, né? Mas, então, esses são os meus favoritos. De iluminadores, eu acho que não tem também como não favoritar as paletas da Dior. São as mais famosas, eu acho que vale muito a pena. Especialmente a cor 1 aqui, a Universal, é a minha favorita. Eu acho que os iluminadores são bem fininhos, são bem espelhados, né? São maravilhosos. Fora a beleza, né, de você ter um item, assim, de maquiagem que é tão bonito, né? Que te encanta, assim, a gente olha na nossa necessaire e fala, nossa, que produto bonito, dá gosto da gente passar no rosto. Eu sinto muito isso. E eu gosto muito também desse da Estée Lauder, o Bronze Goddess, também dessa linha do bronzer, né, que eu mostrei pra vocês, mais o iluminador. É o iluminador que eu tô usando hoje. Eu acho ele tão fininho. Ele é até mais fininho que o da Dior, viu, gente? Ele é tão fininho, ele é tão espelhado. Eu acho, assim, chique. Esse aqui é na cor Heat Wave, que é a cor mais clarinha, né? Eu acho que ele consegue alcançar aí, inclusive, peles um pouco mais claras que eu. Mas peles claríssimas, talvez ele fique escuro. E aí, talvez seria o ideal procurar um iluminador, assim, com um fundo um pouco menos quente, talvez, um pouco mais pro rosado. E aí, a Hair Beauty, ela tem aqueles iluminadores líquidos, né? Que tem cores, assim, bem clarinhas. Aqui, ó, vejam bem. Ó, como ele é mais clarinho, tá vendo? Mais frio também. Tem uma cor ainda mais clara que essa, né? Os iluminadores da Hair Beauty são iluminadores bem naturais. Um dos últimos vídeos aqui no YouTube, eu acho que com a paleta da Too Faced, eu mostrei ele em ação. Ele fica... Quem gosta de iluminador naturalzinho vai gostar bastante desse iluminador líquido de Hair Beauty. As paletinhas da Dior, elas rolam muito bem em peles claras e escuras. Eu já acho uma coisa mais democrática, tá vendo? Porque você pode dosar os tons, né? Essa daqui, ela fica linda. Esse aqui dá pra até usar com um blush bem iluminado, sabe? Essa daqui dá pra você misturar. É muito universal, realmente, até pra maquiador, né? Porque às vezes você tem uma pele negra, você usa esse aqui, mas às vezes você tem uma pele média, você mistura esses dois, ou vai misturando entre si e alcança diversas tonalidades. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de indicações aqui pra vocês, né? Eu vou deixar os links todos aqui embaixo para os produtos, para que vocês possam namorar, já colocar na listinha de vocês para ficar mais fácil, né? Conferir também se tá em promoção, porque essa Black Friday tá muito bacana de promoção, eu tenho achado. Me contem os blushes, bronzers, iluminadores e pós de vocês favoritos também. Grande beijo, até os próximos vídeos.